criaturas maravilhosamente microscópicas. Temos o privilégio de viver num planeta que abriga muitos organismos fascinantes. A águia voando alto pode nos inspirar, e o salto de uma baleia. Mas a maior parte da atenção que damos ao mundo natural é absorvida por esses grandes animais. Descobrimos que o mundo microscópico é tão repleto de criaturas maravilhosas e estranhas, quanto ao alcance da visão humana, se pararmos para examinar alguns organismos que podemos ver através de um microscópio. Podemos nos surpreender ou ocasionalmente nos horrorizar. 6. Demodex. Apesar de não sentir coceiras, você tem ácaros no rosto agora. Os ácaros Demodex procuram entrar nos folículos capilares para consumir as células próximas da pele e os óleos naturais que produzimos. Como adultos, eles têm 8 patas e são os parentes de carrapatos e aranhas. Por serem parasitas obrigatórios, só conseguem sobreviver em seus hospedeiros. Cada espécie de Demodex tem apenas um tipo de hospedeiro em que vive. 2 espécies coexistem como ácaros das pestanas, Demodex folliculorum e Demodex brevis, alternativamente conhecidas como ácaros visuais ou ácaros da pele. Embora a maioria dos seres humanos possuem ácaros Demodex, esses inesperados não provocam muitos problemas. Acreditava-se que eles não tinham anos e nunca fizeram cocô. Durante sua vida, eles deveriam armazenar todos os seus resíduos dentro de si. Porém, um estudo realizado em 2022 constatou que, no final das contas, o Demodex tem anos, ou seja, seu rosto é seu banheiro. Depois de algumas semanas alguns Demodex morrem, o que também transforma seu rosto em um túmulo de ácaros. 5. Ameba. As águas-vivas e os mamíferos não formam um grupo taxonômico como as amebas. Diante disso, as amebas compreendem todos os tipos de grupos, como bactérias e fungos. Então, o que faz de uma ameba uma ameba? A maneira como elas se movem. Às vezes, ao olhar em um exemplo de microscopia você verá uma bolha gelatinosa, que parece estar crescendo. Provavelmente é uma ameba unicelular, que são livres para se mover em qualquer direção. Isso permite que elas possam exibir protuberâncias corporais conhecidas como pseudópodes. Elas são empregadas na mobilidade e no envolvimento na alimentação. Uma vez cercada, a ameba leva o alimento para dentro de sua célula e começa a digeri-lo. Em um conjunto de organismos tão variados, há alguns que não seguem a tendência de funcionar como uma ameba normal. As amebas testadas estão agrupadas em torno de uma concha. Mas outros fazem os seus anexando as conchas de outras criaturas microscópicas à sua membrana celular. 4. Ciliados. É muito fácil de se movimentar na água, certo? Sim, isso é para nós. Quando você é microscópico, as propriedades físicas tornam tudo muito mais difícil. Os cílios em movimento na borda de sua única célula é a melhor forma para se mover na água. Os organismos ciliados são diversificados e possuem diferentes formatos e tamanhos. Talvez o mais famoso ciliado seja o Paramecium. Em busca de algas e bactérias para consumir, esses seres vivos usam seus cílios para se mover na água. Vorticelas são ciliados que se ancoram com uma longa haste e usam os cílios para puxar o alimento em sua direção. No entanto, alguns perdem seus cílios ao longo da vida. Quando jovem, a suctoria usa seus cílios para se mover, mas depois de se estabelecerem em uma posição apropriada, os cílios são perdidos. Por isso, produzem grandes espinhos contendo produtos químicos tóxicos. Quando outro organismo unicelular toca a ponta, ele é pressionado e sugado para dentro. Um pequeno vampiro. 3. Hidra. A hidra de Lerna, uma fera enorme com várias cabeças, era conhecida na mitologia grega. Quando um tentáculo era cortado, mais 2 cresciam em seu lugar. A lendária é mais fascinante que a hidra microscópica. A maioria tem menos de 1 centímetro. No entanto, elas são ainda bastante impressionantes. Existe uma semelhança superficial entre elas e as bestas mitológicas. Elas têm a capacidade de regenerar seus corpos,
permitindo que você obtenha várias cópias da hidra de apenas um indivíduo. Por serem parentes das águas-vivas, elas têm células urticantes que usam para paralisar suas presas antes de comer. Isso não é o aspecto sobre a hidra mais surpreendente. Em virtude de algum aparelho bioquímico e genético inteligente, elas nunca morrem de velhice. Elas são biologicamente mortais. 2. Tardígrados. Os queridinhos da comunidade microscópica são os tardígrados. Seu nome significa passo lento, porém eles são mais conhecidos como leitões de musgo ou ursos d'água. Eles são extremamente fofos, com seus corpos rechonchudos e pernas balançando. No entanto, o que os tornou famosos foi a sua imortalidade. Por outro lado, tardígrados não são biologicamente mortais. Embora possua peculiaridades, é um dos animais mais difíceis que existem. Os tardígrados são extremamente sensíveis ao ressecamento porque vivem na água. Ficar sem água é fatal, mas os tardígrados têm um truque para lidar com isso. Quando sentem que estão sem água, eles encolhem as pernas e obtêm proteínas específicas para proteger suas células. Neste estado, conhecido como TUM, os tardígrados são capazes de suportar uma quantidade surpreendente de danos, que de outra forma seriam fatais. Você pode colocar os tonéis abaixo de 6.000 vezes da pressão atmosférica normal ou no vácuo. Quando colocados de volta na água, os tardígrados emergirão como se nada tivesse acontecido. A dosagem letal normal de radiação de 1.000 vezes não os incomoda. Deixados na órbita abaixo da Terra, eles ficaram expostos às duras condições do espaço durante 10 dias. Meia hora depois de serem colocados na água ao retornar, muitos sobreviveram. 1. Estentes. Os cententor são os mais notáveis dos ciliados. Às vezes eles crescem tanto que é possível ver a olho nu. Isso os torna extremamente grandes para organismos unicelulares. Esses nomes são dados aos defensores por causa da semelhança com o trompete. Os cententores de tamanho microscópico não produzem muito ruído. Sua estrutura semelhante a uma trompete é coberta por cílios que transportam alimentos e partículas de micro-organismos para seu núcleo, onde podem ser consumidos. Curiosamente, alguns cententores são capazes de aprender. É uma tarefa inviável para organismos unicelulares. Se você cutuca um cententor, ele reage se afastando. Se você fizer isso com frequência em um curto período de tempo, ele irá parar de reagir por várias horas, pois ele perceberá que você está apenas brincando com ele. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo, então ajude o canal. Se inscreva, deixe o like e compartilhe.